Oi, meus amores, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu estou aqui para a gente poder conversar um pouquinho, poder estudar um pouquinho sobre a palavra de Jesus, não é mesmo? Então, como vocês sabem, nossa evangelização agora está ocorrendo por meio de vídeos. Vocês sabem o motivo, né? Estamos nos resguardando em casa devido ao coronavírus. Então, estamos nos protegendo em casa, mas o nosso estudo continua, não é mesmo? Eu sei que vocês já tiveram uma aulinha, estão começando, não é mesmo, com esse processo da evangelização por vídeo. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês, para a gente conversar, para a gente estudar e aprender, não é mesmo? Porque os ensinamentos de Cristo, eles não têm fim, é uma fonte inesgotável. E nós precisamos aproveitar ao máximo dessa fonte inesgotável, não é mesmo? Então, para quem não me conhece, eu acredito que todos me conheçam. Mas para quem não me conhece, eu sou a Tia Malélie, evangelizadora, tá bom? Do Mempaz, do Mensageiro da Paz Espiritual. E hoje é o nosso dia de conversar um pouquinho sobre Jesus. Vamos lá? Então, vou pedir a vocês, inicialmente, que separem um copinho d'água, tá bom? Para a gente poder deixar no cantinho durante o estudo, para a gente tomar ao final. Vai ser a nossa aguinha fluidificada, certo? A nossa água que vai receber energias boas para poder alimentar o nosso corpo e o nosso espírito, certo? Peço então que quem tem irmãos, que separem um copinho para cada um, tá bom? Para vocês poderem ouvir, se ambientalizarem com toda essa situação, não é mesmo? De paz, de amor que a gente vai criar, certo? E juntos nós vamos construir esse momento cheio de conhecimento, cheio de aprendizado, não é mesmo? É isso aí. Então, se vocês quiserem, podem pausar o vídeo para poder pegar o copinho, tá bom? Aí a gente continua assim que vocês voltarem, certo? Então, vamos lá? Isso aí. Então, pessoal, hoje nós vamos estudar um capítulo do nosso livro, nosso conhecido e famoso livro, não é mesmo? O Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Allan Kardec. Acredito que vocês tenham um exemplar em casa. Muitos de vocês têm até esse igualzinho ao meu, não é mesmo? Então, vocês podem pegar o livro que vocês têm, tá bom? O Evangelho, para a gente poder acompanhar. Mas, de qualquer forma, Tia Malélie vai fazer a leitura de algumas partes e nós vamos comentar aqui. Então, vocês podem acompanhar a minha leitura, podem acompanhar junto com o de vocês, tá bom? Vocês que sabem. Então, mais uma vez, vocês vão lá, podem pegar o livrinho para a gente poder dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos lá? É isso aí. Então, o capítulo que nós vamos estudar hoje é um capítulo muito bom da gente conversar, da gente discutir, da gente aprender. Vou explicar por quê. O capítulo, o título dele é Amar ao próximo como a ti mesmo ou como a si mesmo. É o nosso capítulo 11 do Evangelho, certo? Vocês podem me perguntar, Tia Malélie, qual a relevância de falar sobre esse capítulo agora? Como que eu vou praticar o meu amor ao próximo agora? Estou em casa, não estou tendo contato com ninguém, não estou indo para a escola, meus pais não estão trabalhando, não estou saindo de casa. Como é que eu vou praticar isso? Por que falar sobre amar ao próximo como a si mesmo, como a ti mesmo, se eu estou em casa? Pois é, tem uma coisa para falar para vocês. Primeira coisa que responde a essa possível pergunta. O amor, ele não tem tempo. O amor, ele não tem hora. E outra coisa, o amor é um assunto que pode ser tratado a qualquer momento e em qualquer lugar. O amor ele é praticado de diversas formas. A gente pode praticar o amor de todas as formas. Mesmo distante de todo mundo? Sim, mesmo distante de todo mundo. Nós podemos praticar esse amor. Até porque estamos com os nossos familiares em casa, não é mesmo? Não estamos totalmente sozinhos. E sabemos que temos espíritos por todo lado, então nós somos fontes de exemplo. Então o amor, ele é praticado a todo momento, basta que a gente se esforce para praticá-lo. Então por isso a relevância de falar sobre o amor em tempo de coronavírus.
não é mesmo? Principalmente agora que estamos passando por um momento diferente na nossa sociedade material. Então, precisamos falar sobre isso, precisamos entender um pouco mais sobre essa questão espiritual que estamos vivendo. E por isso, iremos falar um pouquinho sobre esse capítulo hoje. Tudo bem? Então, peço a vocês que abram o livro ou que acompanhem, tá bom? A leitura que nós vamos fazer hoje. Eu vou ler com vocês algumas partes, alguns tópicos e nós vamos conversar, tá bom? Então essa foi a explicação de como a nossa aula vai funcionar. Peço a vocês agora, por favor, que fechem os olhinhos de vocês, tá bom? Que mentalizem coisas boas, que elevem o pensamento de vocês ao mais alto dos céus, tá bom? Que vocês sintam toda essa energia positiva que os espíritos bons estão emanando pra gente nesse momento. Eu vou colocar uma musiquinha para vocês ouvirem, tá bom? E depois nós faremos a nossa oração inicial, depois que eu já expliquei como nós vamos proceder no estudo de hoje, certo? Então vamos lá. Nascido entre fariseus, surge um homem da lei, cego e obstinado, efetuando prisões, conduzindo cristãos a serem castigados. Quando a luz se acendeu e uma voz entoou: Filho, por que me persegues? Senhor, pedimos nesse momento que o Senhor esteja conosco. Sabemos que não estamos reunidos, mas estamos unidos na Tua presença, na Tua palavra. Estamos aqui hoje, Senhor, cada um na sua casa, mas juntos, ouvindo um pouco mais dos Seus ensinamentos e da Sua palavra. Sabemos da importância de mantermos a nossa fé firme, mesmo no meio das dificuldades. Sabemos também, Senhor, da importância de estudarmos, de saber um pouco mais da Tua palavra, pois assim lemos e aprendemos exemplos que podem nos ensinar no nosso dia a dia. Pedimos, Senhor, que esteja conosco, que nos abençoe, que nos proteja, que nos dê sabedoria para lidar com as dificuldades da vida. Pedimos permissão, então, para iniciar o estudo de hoje, da nossa evangelização. Que assim seja. Então, que assim seja. Vamos lá? É isso aí. Pessoal, vamos começar então o nosso estudo. Como eu falei, amar o próximo como a si mesmo. Vamos começar? Capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou começar lendo para vocês uma frase, tá bom? Um versículo muito importante
dito por Jesus, nosso maior exemplo de amor, nosso maior exemplo de fé, de caridade, nosso maior exemplo de tudo, não é mesmo? Então, eu vou ler para vocês e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, tá bom? Vamos lá. Logo no início, a gente tem assim, o maior mandamento. Jesus afirmou que amar ao próximo como a si mesmo é o nosso maior mandamento. Então, o que seria ser o maior mandamento? Vamos lembrar um pouquinho. Nós temos disponível para a gente os 10 mandamentos recebidos por Moisés, não é mesmo? Que nos instrui sobre a nossa postura em relação à sociedade e em relação a tudo que vivemos. É uma instrução. Então, ali nos 10 mandamentos, nós temos diversas coisas, diversas orientações que nos ensinam como nós devemos agir. E Jesus, em sua grande sabedoria, em seu grande amor, ele diz pra gente que o maior mandamento é amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Que esses dois resumem tudo que foi dito nos 10 mandamentos. Então, sabemos que um desses, do maior mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Vamos entender o que isso significa. Vamos lá. Olha o que Jesus disse. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei dos profetas. Tratai todos os homens da mesma forma que quereis que eles vos tratassem. Prestemos atenção nisso. Olha o que Jesus diz. A gente precisa fazer com o próximo tudo aquilo que a gente gostaria que ele fizesse com a gente. Por isso, amar ao próximo como a si mesmo. Compreendem? Se a gente faz com o próximo o que a gente gostaria que ele fizesse com a gente, a nossa chance de errar, ela se torna quase nenhuma. Nenhuma, praticamente, não é mesmo? Porque você não gosta de ser amado? Você não gosta de ser respeitado? Você não gosta de ser acolhido, bem tratado? Todo mundo gosta de receber amor. Então, se você gosta de receber amor, se nós gostamos, se eu gosto de receber amor, sempre quando eu for agir com o meu próximo, é para eu pensar, e se fosse comigo? Eu gostaria que falassem assim comigo? Eu gostaria que fizessem isso comigo? Isso que eu estou fazendo com o meu próximo? Eu ficaria feliz se fosse comigo? Então, esse ensinamento que Jesus nos passou, ele é infalível, porque se a gente pensar sempre, antes de agir com o nosso próximo, se nós iríamos gostar que fizessem isso com a gente não tem como errar. Não é mesmo? Porque a gente vai avaliar a nossa ação, a nossa palavra, certo? E avaliando essa postura, a gente consegue compreender o sentimento do nosso próximo. Quando a gente fala de um jeito não adequado, quando a gente grita, quando a gente profere palavras que não são adequadas, palavras ruins. Se fosse com a gente, como nós iríamos nos sentir? Não é mesmo? É uma reflexão muito profunda, não é? E que se a gente começar a avaliar tudo que a gente faz no dia, a gente vai encontrar certas coisas que poderíamos fazer diferente, não é? Olha o que o Evangelho fala, foi o que a gente falou anteriormente. Não tem como falhar se a gente fizer isso, se a gente fizer com o próximo o que a gente gostaria que fizesse com a gente. É a forma mais segura de praticar a caridade. O que é a caridade? É a forma mais sublime de amar. É você ajudar, é você ser bom sem pensar em nada em troca. É você levar o bem à frente sem pensar no retorno. É fazer simplesmente porque é o certo a se fazer. Porque o bem é a nossa maior forma, é a nossa maior demonstração de amor e de caridade, certo? Andando mais um pouquinho nesse mesmo capítulo, a gente chega a um tópico muito importante que Jesus, na sua passagem por aqui, falou sobre isso. Então, vamos discutir um pouquinho mais sobre o próximo tópico. Vamos lá. Dai a César o que é de César. Vocês já devem ter ouvido, com certeza, falar sobre essa frase, né? Uma frase muito famosa que Jesus proferiu. E é um dos tópicos do nosso capítulo. Vou ler um pedacinho, então, do versículo para vocês, tá bom? Atenção, e vamos comentar um pouquinho depois. Então, os fariseus, tendo se retirado, decidiram entre si surpreendê-lo em suas palavras. Surpreender Jesus. Mandaram-lhe, pois, seus discípulos com os herodianos dizer-lhes: Senhor, sabemos que sois verdadeiro
e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja, porque não considerais a pessoa nos homens. Dizei-nos, pois, vosso conselho sobre isso. É-nos permitido pagar tributo a César ou não pagá-lo? Ou seja, o que são os tributos? Vamos colocar nos dias atuais. São os impostos que são pagos ao governo, certo? Isso que são os tributos, tá? Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, disse: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo. E tendo eles apresentado uma moeda, Jesus lhe disse: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, disseram-lhe. Então Jesus lhes respondeu: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que ensinamento podemos tirar dessa passagem de Jesus? Primeiro, vamos repetir: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Jesus, nesse momento, ele responde para os fariseus que estavam questionando sobre esse tributo, sobre o imposto. Ele responde de uma forma muito sublime, separando a questão material e a questão espiritual. Aqui no Evangelho fala um pouquinho sobre essa realidade social da época, e os fariseus, eles não gostavam de pagar esse tributo, de pagar esse imposto que era exigido. Então eles foram até Jesus com a intenção de questionar se realmente deveriam pagar esse imposto, esse tributo. E Jesus, na sua sabedoria, divide toda essa questão material e espiritual. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, saiba separar, saiba entender o que é da vida material e o que é da vida espiritual. O que realmente é necessário e o que não é. E diz mais, vou ler para vocês. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir para com os outros, como nós gostaríamos que os outros agissem conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral acarretado a outrem, toda violação dos seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um. Olha como isso é importante. Sabemos que temos leis, não é mesmo? Nós somos regidos pelas leis. Nossa sociedade tem leis, devemos cumpri-las, certo? Como cada um deseja que respeite os seus, estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, assim como para com os indivíduos. Ou seja, temos deveres a cumprir, deveres materiais e deveres espirituais. Estamos na matéria, temos deveres com a sociedade. E cumprir os nossos deveres com a sociedade também é um ato de amor, é um ato de caridade, é um ato de bondade. Não é mesmo? Porque se você cumpre os seus deveres com a sociedade, com a sua família, com as autoridades, você está cumprindo o seu papel na sua encarnação. Certo? Consegue compreender isso? Que temos deveres, que temos coisas a serem cumpridas na matéria? Somos seres espirituais, sim, mas estamos encarnados, estamos na matéria, estamos no mundo, precisamos cumprir, porque a gente veio aqui para cumprir. Não é mesmo? E se temos leis, se temos deveres, devemos cumprir da forma correta. Tudo bem? Esse é um ensinamento importantíssimo que Jesus nos deixa nesse tópico. Então, continuando mais um pouquinho, nós temos a instrução dos Espíritos nesse mesmo capítulo, que fala sobre a lei de amor. Então, vamos entender um pouco mais, caminhando mais um pouquinho sobre esse assunto do amor ao próximo. Vamos lá? É isso aí. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Prestem bem atenção na palavra progresso. O que podemos falar sobre progresso? Progresso é evolução. E aqui fala que o amor resume toda a doutrina de Jesus, é o sentimento por excelência, ou seja, sem amor não tem progresso, sem amor não tem evolução. O amor é a chave principal da nossa evolução e do nosso progresso. Sabemos que nós
Viemos à Terra para evoluir, para progredir, para passar por provas e expiações e progredir. Então, a nossa tarefa aqui é progredir, é evoluir. E o amor é o único caminho para isso, que resume toda a doutrina de Jesus. Então, não tem outra forma, não tem outro caminho. Só o amor resolve o que a gente precisa resolver, que é evoluir, que é fazer o bem. Só por meio do amor, que resume toda a doutrina de Jesus, que nós iremos conseguir melhorar cada dia mais. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estais atentos, porque esta palavra ergue a pedra dos túmulos vazios. E a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual. Sabemos também que somos fruto de todo esse sistema da reencarnação. Fazemos parte de toda essa evolução da reencarnação. E o que é a reencarnação? A reencarnação é misericórdia divina. É a nossa segunda chance. É mais uma chance para a gente tentar mais uma vez fazer o certo. Tentar mais uma vez progredir. Deus nos dá inúmeras chances de voltar e fazer novamente e evoluir. Olha quanta bondade. E por meio da reencarnação, esse progresso, ele acontece. É a lei do amor. A lei do amor, ela funciona de Deus pra gente. Porque só tanta misericórdia e tanto amor para nos deixar voltar e fazer mais uma vez. E tentar mais uma vez, inúmeras vezes. Isso é misericórdia, isso é amor. Então nós temos o maior exemplo. A reencarnação é o maior exemplo de amor e de caridade que nós temos. E é a certeza que o progresso, ele vem. Que o progresso, ele está acontecendo a todo momento. Principalmente agora, na época que estamos, não é mesmo? Nessa época em que estamos em situações difíceis, em tempo de coronavírus, muitas pessoas desencarnando, retornando à pátria espiritual, muitas pessoas doentes. Precisamos ter a compreensão que Deus tem um propósito para tudo. Que Ele é justo, Ele é bom, Ele tem tudo muito organizado, muito bem planejado para as suas criaturas. Então sabemos que está tudo dentro da ordem divina. Por mais difícil que a situação esteja, sabemos que está tudo sendo organizado e vistoriado por Deus, pelo nosso Pai Jeová. Não temos essa certeza? Então, isso é fruto da fé. A nossa fé precisa estar forte, precisa estar baseada no Evangelho, para que a gente acredite, para que a gente ore e tenha esperança em dias melhores que eles virão. Não é mesmo? Continuando mais um pouquinho, falamos sobre a lei do amor, não é? A gente fala aqui na frente, a gente vai ler aqui na frente sobre o amor no Evangelho, que diz assim: o amor é de essência divina, como falamos anteriormente, não é mesmo? E desde o primeiro até o último, possuís no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. Ou seja, todos nós temos a essência divina dentro da gente, certo? Temos essa essência, a essência do amor, independente de quem seja. Todos nós temos essa essência. Temos essa centelha divina. Então, todos somos capazes de amar. O que nos leva a entender a nossa diferença evolutiva no mundo. Temos pessoas de diversas escalas evolutivas. Uns sabem um pouquinho mais, outros sabem um pouquinho menos. Uns são mais evoluídos, outros são menos. Por quê? Nossa caminhada, ela é individual. Cada um está em um patamar, mas sabemos que o próximo, ele é chave fundamental para a nossa evolução. Por quê? Porque é com o próximo que nós provamos a nossa caridade, que nós provamos o nosso amor, que nós provamos a nossa capacidade de amar e de ser caridoso. Então, o próximo é o nosso instrumento do progresso, não é mesmo? Os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Então, aqui a gente tira uma explicação muito importante, fundamental. A vida na Terra, ela traz bens materiais. E até que ponto esses bens materiais são necessidade? Sabemos sim que temos necessidade de muitas coisas, pois estamos na matéria. Mas precisamos entender a diferença entre necessidade e exagero. E os bens materiais podem muitas vezes nos enganar.
Nós muitas vezes nos deixamos ser enganados pelas riquezas da terra. E aqui diz, a felicidade durante a vida terrestre é apenas por meio do amor, do aperfeiçoamento da raça humana. Nós sabemos que o aperfeiçoamento da raça humana só se dá por meio do amor e da caridade. Caros irmãos amados, utilizai como proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma delas retira um bem imenso. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis bem cedo a terra transformada e tornar-se um Elísio, onde as almas dos justos virão gozar o repouso. Gente, isso aqui foi dito por Fenelon em 1861. Tem um pouquinho de tempo, não é mesmo? Então, mas olha como essa frase, ela é perfeita e atual para o momento que estamos vivendo. Olha só, vou ler de novo. Amai-vos e vereis bem cedo a terra transformada e tornar-se um Elísio, onde as almas dos justos virão gozar o repouso. Se nós pensarmos no que estamos vivendo agora, em tempos de coronavírus, veremos algo muito importante. A nossa terra está passando por uma transformação importantíssima. Aqui fala, verá a terra transformada. O que é agora essa situação do coronavírus? É exatamente isso, é a transformação das pessoas. Por que é a transformação das pessoas? Porque a gente começa a ver que tem pessoas que são muito pobres, pessoas que passam fome, pessoas que precisam de emprego. A gente começa a conviver mais com os nossos familiares, pois estamos em casa. Começamos a perceber coisas que não víamos antes. Na nossa correria do dia a dia, não é mesmo? A gente está estudando, aí quer ver televisão, aí quer brincar e esquece do mais importante. De conversar com o irmão, de conversar com a irmã, de sentar com o pai, com a mãe, não é? Falar um pouquinho sobre o dia, dar um abraço, um beijo, coisas simples, mas coisas que fazem parte de toda essa transição do amor. E ainda mais, se nós pensarmos numa escala maior, no nosso mundo, muitas pessoas estão desencarnando devido ao coronavírus, porque estão retornando à pátria espiritual para ter outra experiência, outra jornada, e precisamos mudar. Precisamos entender que o nosso próximo depende da gente, que somos um grupo. Não podemos pensar só na gente, precisamos pensar num todo. E a Terra está sendo transformada. A Terra está passando por uma fase de transição. Sabemos que o nosso planeta está passando para um momento de regeneração, está evoluindo. Nosso planeta, ele é vivo, ele é um espírito, certo? Ele é um espírito vivo. Então, o nosso planeta, ele sente dor, ele sofre com tudo que nós fazemos de ruim a ele. Assim como a gente sofre, nosso planeta também sofre. Então, é uma forma de transformar, de modificar, de evoluir. O coronavírus sair, né? É triste, é sofrido, muitas pessoas estão passando por dificuldade, a gente percebe isso, mas agora é a hora da gente entender que a caridade é o nosso melhor remédio. O amor é o nosso melhor remédio, é a nossa melhor forma de ajudar. Aí a gente volta à pergunta que eu fiz para vocês, que vocês poderiam fazer para mim lá no início. Como ajudar se a gente está trancado em casa? Como que a gente pode fazer isso? Orando, não é mesmo? A oração, né, é uma energia poderosa, capaz de chegar em qualquer lugar do mundo. Oração é a forma mais sublime de caridade, da caridade espiritual. Outra forma, dentro da nossa própria casa, sabemos que estamos com os nossos familiares e os nossos familiares são pessoas com quem temos muitas coisas para cumprir. Já falamos sobre isso na evangelização, não é mesmo? Aproveitemos esse tempo para quê? Para conversar com o nosso pai, com a nossa mãe, para sentar na mesa do almoço, todo mundo junto, falar um pouquinho, conversar, fazer o evangelho, falar sobre as coisas boas. Todo mundo sentar, assistir um filme junto. Olha o quanto isso é importante. E muitas vezes, durante a semana, quando a gente está estudando, a gente não tem esse tempo. Então, aproveitemos esse tempo para modificar a nossa estrutura familiar, para criar hábitos bons, fazer uma oração juntos, falar um pouquinho sobre Jesus. Olha o quanto isso é importante. E a gente sempre fala que não tem tempo, né? Ah, muito corrido, quero brincar, não vai dar tempo de brincar. Agora a gente tem tempo de sobra. Não é mesmo? Vamos aproveitar o nosso tempo da melhor forma possível.
certo? Continuando, depois, né, dessa discussão que foi um pouquinho mais longa, não é mesmo? A gente chega no tópico o egoísmo. O que tem a ver o egoísmo com esse capítulo? Vamos lá, vou ler para vocês. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda, ou seja, o egoísmo ele atrasa o progresso da Terra. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. Falar uma coisa muito importante sobre o egoísmo, que a gente pode trazer para a nossa situação atual. Vocês estiveram atentos às notícias, né? Logo que a gente foi orientado a entrar na quarentena, né? Se resguardar em casa, né? Para que nesse momento estivéssemos todos protegidos, para não passar o vírus para ninguém, para a gente se proteger e não ficar doente. Foi nos orientado a isso. Sabemos também sobre a higiene, álcool em gel, tudo isso. Mas por que eu tô falando isso? Logo assim, na primeira, segunda semana em que estávamos em casa, né? Todos, cada um na sua casa, as pessoas, de uma forma geral, às vezes a gente fez isso também, ficaram desesperadas para comprar comida, comprar álcool em gel, que o álcool em gel acabou, né? Todo mundo deve ter ficado sabendo disso, né? Que acabou, você não achava mais em lugar nenhum. Inclusive, quando achava, estava com preço altíssimo, né? Papel higiênico também foi outro item que, assim, sumiu no supermercado, que todo mundo começou a comprar para fazer estoque em casa, aquele desespero e compra comida, aquela coisa, aquele alvoroço e compra um monte de coisa no supermercado lotado, álcool em gel acabou, assim, de um dia para o outro. O que isso tem a ver com egoísmo? Gente, nós vivemos em sociedade, não é mesmo? Vivemos com o outro. Essas pessoas, nós, né, não vamos citar nada específico aqui. Pensamos nisso? Pensamos que o outro poderia ficar sem? Que quando a gente compra mais do que a gente precisa, o outro fica sem. Não é? Se eu tenho mais álcool em gel do que eu preciso, alguém vai ficar sem e não vai poder se proteger, não vai poder se higienizar. Se eu comprei mais comida do que eu preciso, alguém vai ficar sem também. E aí? Como nós podemos pensar sobre o egoísmo? Onde está o amor? Cadê a caridade para com o próximo? Pois é. Então, em época de coronavírus, pensemos um pouco mais no outro, né? Pensemos um pouco mais no que o outro vai comer, como o outro vai fazer a sua higienização, a sua higiene, né? As coisas básicas que todos nós precisamos. E o outro, onde que ele entra nessa? Não pensamos nisso, não é mesmo? Esquecemos das pessoas. Como que a gente vai progredir se a gente não coloca em prática a caridade de uma forma tão simples? É só pensar no outro e pensar que ele também precisa do que a gente precisa, não é mesmo? Então, olha como essa mensagem ela é atual. E no finalzinho ainda fala assim: o egoísmo é a negação da caridade. Sem a caridade, não haverá tranquilidade na sociedade. Perfeito para o nosso momento, não é mesmo? Sem a caridade, não tem progresso. E por último, eu vou falar com vocês sobre a fé e a caridade. Eu vos disse ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Foi o que nós falamos anteriormente. Caridade precisa da fé. A gente precisa acreditar que o que nós estamos fazendo é para o bem, é ensinamento de Jeová, certo? É herança de Jesus para nós. O que é a fé? É você acreditar que Deus, que Jeová, que nosso Pai Jeová toma conta de todos nós, é acreditar que nós estamos progredindo. Não é mesmo? É a fé forte, a fé robusta que o nosso mentor Paulo de Tarso tanto fala. A fé robusta, a fé forte, a fé com certeza. Ter certeza da sua crença, ter certeza do amor, do que você está fazendo. E assim, a caridade, ela é feita de forma pura, com um coração puro. Então, conseguimos ver hoje no nosso estudo que a caridade ela pode ser feita de diversas formas. Não precisamos estar em contato com o nosso próximo, contato físico, para
levar a caridade, podemos orar pelo nosso mundo. Imagina todo dia a gente orando pelo nosso mundo, sem mesmo pensar a quem a nossa oração vai chegar, mas é pelo mundo, é por todos, né? A oração, ela vai a lugares infinitos, não é mesmo? A oração pelo mundo são energias, e nós sabemos que energias positivas são capazes de contagiar qualquer pessoa, qualquer lugar. Então, peguemos hoje esse ensinamento, tomemos esse ensinamento hoje, né, sobre amar ao próximo como a si mesmo de uma forma ampla, principalmente para esse momento em que estamos vivendo agora. Em tempos diferentes, né, é uma situação nova, que nós não estávamos preparados materialmente, né, porque a espiritualidade está preparada sempre para isso, né, senão a gente não esperava, mas foi necessário que acontecesse para que nós pensemos um pouco sobre como estamos vivendo, quais são as nossas prioridades. Onde que o amor está encaixado na nossa vida? Em que posição? O que vem primeiro na nossa vida? O que vem primeiro no meu dia? Qual é a primeira coisa que eu faço? Como eu tenho tratado os meus pais? Como eu tenho tratado os meus irmãos? O que eu tenho feito para ajudar a humanidade? São perguntas que a gente precisa refletir, pensar um pouquinho sobre elas e principalmente ver meios de agir, porque agindo a gente ajuda no progresso e a gente evolui, que é a nossa maior missão, evoluir e progredir sempre. Então, pessoal, esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido e, ainda mais, que vocês tenham se sentido contagiados pelas essas palavras do Evangelho que nos esclarecem tantas coisas, tá bom? Então, vou pedir a vocês que agora fechem os olhos, eu vou colocar outra música para a gente poder ouvir e encerrar o nosso estudo de hoje, tudo bem? E depois farei a oração. Vamos lá! Vamos fechar os olhos? Senhor, agradecemos mais uma vez por estarmos aqui, reunidos, aprendendo um pouco mais da Tua Palavra, unidos, ouvindo um pouquinho sobre os Seus ensinamentos, que possamos, Senhor, tornar esses ensinamentos algo diário na nossa vida, que possamos, Senhor, nos esforçar para colocar em prática tudo que aprendemos no Evangelho. Sabemos que as Suas palavras, elas não têm hora, elas não têm lugar, elas não têm tempo definido. Elas são válidas a todo momento, em qualquer época da humanidade. A fé, ela é inabalável, ela precisa ser inabalável para que a gente consiga colocar em prática tudo que estamos aprendendo há tanto tempo. Agradecemos pela oportunidade de estarmos unidos, conversando um pouquinho sobre tudo que o Senhor nos ensinou. Pedimos permissão para encerrar o estudo de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, eu adorei estar aqui com vocês. Espero que possamos ter esse momento novamente, principalmente presencialmente, para a gente poder se abraçar, poder conversar. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Ó, beijinhos da Tia Malele. Tchau, tchau. Fiquem com todo esse amor que a gente conversou hoje. Tchau.